O América Dividida de hoje centra-se no debate presidencial norte-americano que aconteceu ontem entre Donald Trump e Kamala Harris. América Dividida com condução do Bruno Vieira Amaral. São nossos convidados Ana Cavalieri, investigadora e cientista política, também o Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana e, claro, o historiador Bruno Cardoso Reis. E a pergunta impõe-se, depois do debate entre os candidatos presidenciais nos Estados Unidos: quem, afinal, ganhou este debate? Há uma sondagem da CNN que dá a vitória a Kamala Harris, mas precisamos também de saber a opinião de quem acompanhou este debate ao minuto. Começo por ti, Bruno Cardoso Reis. Muito bom dia, bem-vindo. Afinal, quem é que ganhou este debate? Achas, na tua opinião, que a Kamala Harris foi mais eficiente do que Trump? Onde é que Trump teve os seus pontos fortes? Olá, bom dia a todos. Bem, eu acho que concordo com o Político, que é um dos principais sites políticos dos Estados Unidos, que diz a Kamala Harris ganhou e nem sequer foi por pouco. E lá está, até estes resultados destas sondagens. Nos Estados Unidos também há uma superabundância de sondagens, enfim, que às vezes não acertam 100%, mas isso também tem a ver com a complexidade do sistema eleitoral. Mas nesta sondagem, como dizias, o resultado foi 63% acharam que Kamala Harris ganhou, e depois temos 37% a achar que Donald Trump ganhou, ou seja, basicamente a sua base, o seu núcleo duro, que acha sempre que ele ganha em qualquer circunstância. O histórico, a média neste tipo de debates, para quem ganha, geralmente é à volta dos 18% de diferença. Neste caso foi 26% de diferença favorável a Kamala Harris, portanto realmente pareceu bastante evidente isso. A maior parte dos analistas, mesmo na Fox News, que eu estive a ver, o próprio Elon Musk no Twitter, como sabemos é agora um grande fã do Donald Trump, queixou-se, a generalidade deles queixaram-se dos moderadores, portanto aparentemente o Donald Trump é um presidente espetacular, capaz de lidar com os piores ditadores, mas com dois jornalistas da ABC News aí já não consegue, já perde o debate por culpa dos jornalistas, mas o próprio Elon Musk, por exemplo, reconheceu que a Kamala Harris tinha excedido as expectativas, como ele disse. Portanto, realmente, em termos de estilo, em termos de conseguir os seus objetivos, acho que a Kamala Harris conseguiu isso, ou seja, basicamente desviou constantemente Trump daquilo que eram pontos potencialmente fortes, como a questão da inflação, como a questão das migrações, para, enfim, falar das suas obsessões com o tamanho das multidões nos seus comícios e coisas desse tipo, e, portanto, projetando muitas vezes uma imagem também de um certo extremismo. E portanto eu acho que a Kamala Harris fez o que era necessário para tentar conquistar votos moderados, votos das mulheres, mesmo votos de republicanos. Enfim, evocou por exemplo o senador McCain a certa altura, etc. Agora, a questão é saber se realmente isso tem impacto. Em última análise é isso que conta. Portanto, nós vamos ter de ver nas próximas semanas se, desde logo, por exemplo, nas sondagens há um efeito visível e favorável a Kamala Harris. Historicamente e sobretudo nas últimas décadas, essa oscilação tem sido relativamente pequena, e apesar de tudo teremos de ver, portanto, se ela se concretiza. Se isso não acontecer, isso quer dizer que realmente serão más notícias para Kamala Harris, ou seja, apesar dela ter sido bastante eficaz e ter tido expectativas que eram aliás relativamente baixas, que apesar de tudo não consegue convencer os norte-americanos, ou porque há aqui um núcleo duro muito forte, muito leal a Trump, ou porque os norte-americanos estão insatisfeitos com questões como a inflação e a imigração ilegal, e atribuem isso à administração Biden e no fundo culpam também Kamala Harris por isso. Ana Cavalieri, muito bom dia também, muito bem-vinda. Este debate, havia esta ideia à partida, era mais importante para Kamala Harris, era a candidata democrata que precisava de vencer, de se afirmar. Crê que esse objetivo foi conseguido por Kamala Harris neste debate? Muito bom dia, é um prazer estar cá. Eu penso que sim, como já foi referido, Kamala Harris conseguiu exceder as expectativas e só por isso parece que a aparente vitória deste debate é concretizada. Nós não podemos esquecer que havia aqui um pouco a reputação de que ela não seria bom em momentos espontâneos, em entrevistas, conferências de imprensa ou, por exemplo, em debates. De forma muito famosa, a campanha dela das presidenciais em 2020 implodiu num debate quando Tulsi Gabbard
conseguiu falar, por exemplo, do histórico dela como procuradora na Califórnia. E aqui vemos um caso em que Trump estava, eu penso, pior preparado. Ele devia, nestas semanas que antecederam o debate, já estar à espera de que ela o conseguisse pôr na defensiva ou tentasse com que ele ficasse irritado, e efetivamente isso aconteceu. Ele, no princípio, até estava um pouco a tentar ficar focado, como ele esteve no debate contra Biden, mas rapidamente ficou exasperado e indignado com alguns das coisas que ela iria dizer, e eu penso que ela foi muito inteligente e estava muito bem preparada. Eu acho que foi a melhor performance que alguma vez vi de Kamala Harris em sede de debate. E Trump não conseguiu fazer aquilo que era a única coisa que ele precisava de fazer, que era, no fundo, tentar um ataque sistemático e metódico às mudanças de opinião dela, do chamado flip-flopping nas questões de imigração, ou fracking, ou até mesmo justiça criminal e defund the police. Ele resumia-se, ou tentava fazer apenas aquilo que se chama one-liner attacks, ou seja, às vezes fazia frases soltas e um bocado incoerentes, que não marcavam essa posição que eu precisava de tentar marcar, e depois também não conseguiu constrangê-la pelo facto de ela fazer parte da administração em vigor e, portanto, responsável, naturalmente, por aquilo que tem sido a performance e a insatisfação que o eleitorado sente relativamente às questões de economia, inflação, imigração e também, por exemplo, a estabilidade no Médio Oriente ou o conflito na Ucrânia. E ele não conseguiu fazer isso. Ele não se preparou bem, ele não conseguiu controlar aqueles seus instintos de no fundo, cair na isca e nas provocações que ela muito bem conseguiu estabelecer. Agora, não sei se, e como já foi muito bem dito aqui, se isto a médio prazo vai ter algum efeito nas sondagens, isto porque nós sabemos que não só não houve nenhum descalabro por parte de nenhum dos candidatos no sentido como ocorreu com Biden no último debate. Trump já é a pessoa que nós o conhecemos, Kamala Harris ainda está um pouco indefinida relativamente ao nível das políticas em concreto, e acima de tudo há aqui que falar, pode haver uma parte do eleitorado que possa ficar um pouco, talvez, indignado com a parcialidade demonstrada pelos moderadores. Eu sei que muitos preferem os democratas e Kamala Harris, isso é perfeitamente compreensível, mas houve aqui uma parcialidade notória dos moderadores que fizeram múltiplos fact-checkings e as chamadas follow-up questions, as perguntas assim mais pormenores. Ana Cavaleira, esse é um assunto que ainda quero ouvir os três, sobre se a moderação foi equilibrada, mas queria também chamar à conversa o Nuno Gouveia, quem dou as boas-vindas. Nuno, concorda também que foi uma vitória clara para Kamala Harris neste debate, ou Donald Trump conseguiu os objetivos mínimos, que era não cometer nenhum erro que fosse demasiado clamoroso durante o debate? Bom dia, Bruno, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu genericamente concordo com o que tem sido dito, que de facto foi um debate muito mau para Donald Trump e o debate correu bastante bem a Kamala Harris. Já falámos aqui na sondagem da CNN que vale o que vale, mas para percebermos um bocadinho, foram os resultados semelhantes ao debate de junho, só que em sentido inverso. Portanto, a sondagem feita depois do debate com Joe Biden dava uma vitória bastante confortável a Donald Trump. O debate de ontem dá essa vitória a Kamala Harris. O próprio Donald Trump, no final do debate, teve a necessidade de vir falar aos jornalistas um pouco para minorar os efeitos do debate, porque claramente se percebeu que ele não esteve à altura do momento. Isso também revelou, em parte, aquela demasiada à vontade de Donald Trump de não se preparar para o debate. Alguns dos ataques de Kamala Harris eram perfeitamente expectáveis e a forma como ela conseguiu enervar Donald Trump e colocar algo que se calhar nunca vimos num debate deste nível, que era o Donald Trump quando criticou e deu voz a um rumor surgido esta semana que imigrantes estariam a comer animais domésticos. Isso, a meu ver, será devastador para algum tipo de eleitorado que já não gosta de Donald Trump, e apesar de concordar se calhar mais com as políticas do Partido Republicano e de Donald Trump, mas ontem Donald Trump não conseguiu falar para esse eleitorado, porque obviamente nestes debates o importante é falar para os eleitores indecisos e para falar para aqueles eleitores
e que não são muitos, sabemos, nos principais swing states, e Donald Trump não conseguiu falar para esses eleitores, ao contrário de Kamala Harris, que vimos-la muito focada, falou obviamente no segmento em relação ao aborto, ela foi muito eficaz, ao contrário de Donald Trump, que não se percebia bem o que é que ele defendia. Nas questões de J.D. Vance, o candidato a vice-presidente, veio depois esclarecer, após o debate, a posição de Trump. Trump não conseguiu esclarecer, optou por ficar ali um bocadinho a meio da estrada sobre o aborto? Sim, porque há muita gente nos Estados Unidos que diz que Donald Trump sempre foi a favor do aborto livre, mudou de posição, obviamente, para ser candidato do Partido Republicano e agora não sabe bem o que fazer em relação a este tema, e então estas contradições todas que foram expostas ontem. Mas também em muitos outros temas, Kamala Harris foi a única que falou para os eleitores independentes, para antigos republicanos ou para republicanos que não gostam de Donald Trump e Donald Trump em temas que lhe eram mais fáceis, como na questão da imigração ou até no custo de vida, que são temas que todas as sondagens continuam a apontar que a maioria dos americanos está mais próxima, digamos assim, da posição de Donald Trump, e nem nesses temas Donald Trump conseguiu, digamos assim, vencê-los. Por outro lado, Kamala Harris, de facto, eu acho que surpreendeu. Ela começou o debate muito nervosa. A primeira resposta dela foi provavelmente a pior resposta, além de não ter respondido ao que lhe foi perguntado. Foi uma resposta bastante confusa. Mas depois dessa primeira resposta ela surpreendeu e se calhar vimos uma Kamala que nunca tínhamos visto a este nível, e precisamente como a Ana estava há um bocado a referir, as expectativas para elas eram tão baixas. Passámos um mês a ouvir republicanos a criticá-la por não conseguir falar em momentos não controlados, e ontem num debate com o seu opositor, um momento por excelência não controlado por ela saiu-se muito bem. Agora já sabemos que este tipo de debates nem sempre move os eleitores. Se nós observarmos o primeiro debate, Joe Biden continuou a parecer competitivo em algumas sondagens, apesar de haver a crença que ele não era capaz de derrotar Donald Trump, e foi por isso que surgiram as pressões todas para ele desistir, mas as sondagens continuavam a apontar uma corrida equilibrada. Eu, portanto, não acredito que este debate, apesar de ter sido bastante positivo para Kamala Harris, vá mover as sondagens de uma forma avassaladora. Agora, numa corrida tão renhida como esta, e com uma América tão dividida, se ela ganhar alguns pontos nestes 6, 7 estados dos swing states, já terá valido a pena. Só mais uma última nota final sobre o debate, é que a verdade é que acabou o debate e Kamala Harris estava a dizer que estava disponível para outro debate, o que eu não sei se vai acontecer, porque Donald Trump não terá grande interesse nesse debate, mas foi logo uma disposição dela e dizer que estava disponível para um segundo debate. Um sinal de que lhe tinha corrido bem o debate, e essa ideia é generalizada. Bruno Cardoso Reis, além disso, dessa percepção de uma vitória de Kamala Harris, foi um debate esclarecedor nos temas principais, nos temas que preocupam os americanos, como a economia, ou foi apenas aqui um combate retórico entre os dois candidatos? Eu acho, por exemplo, mesmo em política externa, houve alguns momentos esclarecedores, como, por exemplo, na questão da Ucrânia, quando perguntaram, aliás, insistentemente a Trump se ele queria uma vitória da Ucrânia, ele foi muito claro a dizer, não, eu quero que acabe o mais rapidamente possível. Até disse uma coisa que, aliás, é de constitucionalidade duvidosa, disse que ia, ainda como candidato, resolver o problema e, portanto, envolver-se em negociações com as partes para acabar com o conflito. Eu acho que, de um modo geral, mesmo aí, Kamala Harris estava mais preparada, ou seja, procurou, por exemplo, na questão da economia, no fundo, virar a página, foi muito, aliás, esse o seu mote, virar a página, olhar para o futuro, quem está cansado do caos e todas estas confusões envolvendo o Donald Trump, mas até de Joe Biden. Ela, em certo sentido, distanciou-se de forma bastante fria de Joe Biden, não é? Disse, eu não sou Joe Biden, ainda menos sou Donald Trump, mas portanto, foi realmente imutável. Como é que o eleitorado democrata poderá reagir a esse corte? Haverá uma parte do eleitorado que até desejava esse corte, mas não poderá ser interpretado como uma posição demasiado fria, demasiado calculista por parte da vice-presidente ainda de Joe Biden? Este era o momento para fazer isso, ou seja, o momento para elogiar Joe Biden, agradecer a Joe Biden. Ela já teve vários momentos desses. Aqui realmente era importante afirmar a sua própria autonomia, fazer uma prova, digamos, de que é uma candidata por direito próprio. Isto também não foi demasiado longe. É verdade que ela tem aqui uma questão crucial, que é realmente, e não tenho a certeza também no debate ela ter sido assim tão eficaz, que é ser mais eficaz a conquistar
votos de homens brancos, para irmos rapidamente, para menos qualificados, aqueles que Joe Biden conseguiu recuperar e que Trump tinha conseguido conquistar em zonas onde tradicionalmente eles votavam sistematicamente com os democratas, mas com esta narrativa de populismo, de nacionalismo económico, de proteccionismo, realmente Trump conseguiu ir buscá-los. E Biden, realmente, até pela sua personalidade, pelo seu percurso de vida, havia aí uma relação de empatia que não existe com alguém como Kamala Harris. Portanto, é mais uma razão para estar de acordo com o que dizia também o Nuno, que é, não estou seguro que haja realmente... Eu ficaria espantado se houvesse aqui digamos, um crescimento agora estrondoso de Kamala Harris nas sondagens, mas realmente foi um debate bastante positivo para ela. Apesar de tudo, eu acho que onde Trump eventualmente, se quisermos, digamos, ser mais objetivos e procurar aqui algum ponto onde Trump poderá ter sido um pouco mais eficaz, foi um pouco, diria eu, na questão da economia, jogando com aquilo que é uma vantagem que continua a aparecer nas sondagens. As pessoas continuam a achar que Trump é melhor a gerir a economia do que Harris ou do que Biden. Agora, a verdade é que ele sistematicamente se distraiu dessa narrativa, quer dizer, não conseguiu, praticamente em relação a nenhum ponto, ele conseguiu mais do que um minuto de um discurso um pouco coerente, e depois começava a falar de outras coisas e das suas obsessões do costume. Portanto, foi realmente bastante indisciplinado, e acho que provavelmente pagará algum preço por isso, sobretudo, como também já foi dito, entre estes eleitores mais moderados, entre os indecisos, entre os independentes, entre alguns republicanos que podem até nem votar em Harris, mas que têm dúvidas em votar em Trump. E, portanto, acho que aí realmente este debate não lhe correu nada bem. Ana Cavalieri, Kamala Harris conseguiu aqui este equilíbrio entre o distanciamento de em relação a Joe Biden e também reconhecer os méritos da administração da qual fez parte, ou Trump conseguiu ter o seu momento alto do debate no final, quando acusou Kamala Harris de não ter feito nada, de ter perdido a oportunidade de fazer agora aquilo que vem prometer que fará? Eu acho que agora pôs as coisas muito bem, e isso é verdade. Por um lado, eu penso que o momento mais forte do debate por parte de Trump, foi como ele acaba o debate, no fundo a perguntar ao eleitorado, ou indicar que se ela tem todos estes planos, mas há 3 anos e meio, quase 4 anos faz parte da administração em vigor, porque é que então não conseguiu concretizar esses planos? Mas eu, por outro lado, também acho que Kamala Harris está a conseguir traçar um bom equilíbrio entre, por um lado, não rejeitar aquilo que foram as políticas de Biden e tentar, no fundo, elogiar aquilo que correu bem. E, por outro lado, também é preciso ter noção que agora que nós temos acesso às posições no site de campanha, porque uma das grandes críticas é que durante todas estas semanas não havia no site de campanha dela uma secção sobre políticas e um programa político em concreto. Mas nós agora temos acesso a isso, e é uma continuação daquilo que a administração Biden tem proposto. Talvez as 2 grandes medidas que ela adicionou para um bocadinho a mais daquilo que Biden tem defendido, foi aquilo que é a proibição a nível federal da inflação de preços, da inflação de preços, quer dizer, do price gouging, da especulação de preços, e isso é só através de controlo de preços. Muita gente, nomeadamente eleitores moderados, podem ter um bocadinho aversão a esse tipo de medidas, ou, por exemplo, também fazer impostos sobre as mais-valias que ainda não foram concretizadas, que isso também é algo que muitos moderados rejeitam, mas isso não foi o ponto, lá está, em que foi focado. Trump estava constantemente distraído, e a indignação dele conseguiu sobrepor-se àquilo que fosse uma demolição metódica e sistemática das incongruências entre o que Kamala Harris propõe agora fazer e aquilo que a administração de quem ela pertence não foi capaz de fazer. E penso que isso foi uma das maiores fragilidades de Trump, não conseguir defini-la como uma mulher radical em termos de princípios, que agora está a ir ao centro por uma questão de oportunismo eleitoral, mas que no fundo tem um passado de estar mais encostada ao à ala mais radical do Partido Democrata da Califórnia, que tem assim talvez uma ideologia mais progressista. Ele não conseguiu fazer esta explanação concreta para o eleitorado,
e penso que, por causa disso, provavelmente não vai ser do interesse dele ter mais um debate, e acho que a minha projeção é que iremos ficar por este debate relativamente às presidenciais, e só o vice-presidente, o debate dos vice-presidentes é que ainda irá ocorrer. E pegava mesmo nessa questão do debate dos candidatos a vice-presidente. Nuno Gouveia pode assumir neste contexto uma importância redobrada o debate entre Tim Walz e J.D. Vance? Sim, na medida em que se não houver mais de um debate, como de facto é expectável, o debate entre candidatos a vice-presidente terá outra atenção mediática, pois será, digamos assim, o último grande momento mediático desta campanha, porque o que teremos depois serão os comícios e as entrevistas dos candidatos e as declarações. A verdade é que Donald Trump ontem tinha uma oportunidade de ouro, como a Ana estava a dizer, para encostar Kamala Harris à ala mais à esquerda do Partido Democrata e com isso assustar os eleitores de uma possível administração Harris, e ele não conseguiu. Agora, esperar que seja J.D. Vance, que é um candidato a vice-presidente bastante impopular, um dos candidatos a vice-presidente mais impopulares da história, segundo as sondagens, a fazer esse trabalho contra Tim Walz, não é expectável, porque se a história nos diz que muitos debates presidenciais não são assim tão importantes como nós pensaríamos, e podemos recordar, por exemplo, a 2016, onde foi também consensual que Hillary Clinton venceu os 3 debates, mas foi Donald Trump a ser eleito. É mais difícil acreditar que será um debate entre vice-presidentes a fazer a diferença. Será certamente um momento que terá bastante impacto mediático. Acredito que possa ter boas audiências, ainda não sabemos as audiências de ontem, mas certamente terá boas audiências. Agora, ser isso a mover os eleitores, eu não acredito, porque no final do dia, no final das eleições, o que move os eleitores são os candidatos a presidente, e nesse sentido o debate de ontem terá sido, se calhar, um dos momentos mais relevantes desta campanha, como já o tinha sido o debate de junho, que levou a que Joe Biden fosse afastado ou se afastasse da corrida. De uma forma muito rápida, Bruno Cardoso Reis, o que esperar agora das respectivas campanhas presidenciais, da estratégia para os próximos tempos? Vamos ter os 2 candidatos agora a concentrarem-se mais naqueles estados que podem vir a ser decisivos, fugirem um pouco agora até desta atenção mediática que é sempre gerada pelo debate, e concentrar-se na luta no terreno por estes estados decisivos? Sim, eu não dou por certo que não haja um novo debate, porque se este correu muito bem, a Kamala Harris ela pode ter interesse em fazer um outro, aliás a campanha já anunciou isso, e depois no caso do Donald Trump, se ele estiver em desvantagem, se estiver a perder um pouco nas sondagens, pode tentar no fundo inverter isso, embora eu acho pouco provável que eu consiga mudar radicalmente de estilo, e sobretudo há aí o fator do ego, não é? Portanto, ele não gosta nada de perder, e portanto pode ser levado no fundo a aceitar aqui um segundo debate para mostrar que afinal consegue ganhar a Kamala Harris, mas é perfeitamente possível também que não aconteça, e também estou de acordo, não será aí o debate a vices que mudará significativamente as coisas. Em última análise, são os candidatos a presidente que são mais importantes, por razões evidentes. Sim, eles têm realmente de se concentrar agora, portanto este é o momento-chave da campanha. Geralmente nos Estados Unidos considera-se que a campanha a sério, digamos, quando as pessoas também começam, as pessoas normais, vamos dizer assim, que não acompanham constantemente a política, começam a prestar mais atenção, etc., é sobretudo a partir do Labor Day, ou seja, o dia do trabalho ou do trabalhador, que lá não é no 1º de maio, é no 2 de setembro, e portanto no fundo os 2 últimos meses, e portanto sabemos que isso significa sobretudo, tendo em conta como é que funciona a política americana e as eleições presidenciais, ou seja, não é uma verdadeira eleição nacional, são 50 eleições em 50 estados, e há estados que se podem dar mais ou menos como adquiridos, e depois há estes chamados swing states, estes estados oscilantes, e portanto um deles é exatamente a Pensilvânia, não é por acaso aliás que o debate decorreu em Filadélfia, mas portanto esse será um dos alvos principais para Harris e para Trump, e depois aqueles estados do Midwest e também do Sul ou do Oeste, o Arizona, o Nevada, enfim, a Geórgia, etc., que também parecem estar em disputa. Portanto, esses serão os alvos principais e o foco principal das campanhas. E depois temos esta dimensão também nova de exploração das redes, e certamente aí os dois lados, e eu diria aqui, apesar de tudo, Kamala Harris tem uma tarefa mais facilitada, vão fazer cortes, pequenos clipes do debate também para usar isso para reforçar
a sua narrativa de campanha. E vamos ver nos próximos dias também quais os efeitos nas sondagens deste debate entre os candidatos às presidenciais norte-americanas. Bruno Cardoso Reis, Nuno Gouveia, Ana Cavalieri, muito obrigado pela vossa participação neste América Dividida. Bom dia, obrigado. Obrigada.